Que alegria estarmos nessa manhã, que não sei aí na sua casa, mas aqui está um pouquinho mais quente, está um dia super agradável. Concordo contigo, Marco, que música linda, eu não conhecia essa versão. Cássia, muito obrigada por compartilhar conosco. O nome dela já é maravilhosa, né? E essa canção realmente já nos conecta, com o divino, para que hoje nós tenhamos o coração aberto para receber tudo aquilo que Deus preparou para nós. Então, receba, acolha esse dia, abraça esse dia e receba tudo aquilo que Deus preparar para nós a partir dessa nossa comunhão. Eu dou as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Pelo que eu estou olhando, não há ninguém que está vindo pela primeira vez, mas toda presença é importante e nós ficamos muito felizes por cada pessoa que está aqui hoje, né, com a gente, para partilharmos essa comunhão, aprendemos um pouco mais, nos vemos, nos abraçarmos. Esse é um mês muito importante, eu acredito. Cássia, você vai gravar para nós, querida? Obrigada. O mês de junho, que é marcado pelo mês do orgulho LGBTQIAPN+, é um mês que nos traz a consciência, mas nos mostra também o quanto ainda há muito a avançar. Mas esse espaço que a igreja abriu para o mês todo da visibilidade, do protagonismo das pessoas LGBTQIAPN+, é um marco histórico e nós não podemos deixar de referenciar isso, porque nós temos pouquíssimos espaços que vão dar esta visibilidade, esse protagonismo, esse amor e verdadeiramente aprender, né? Não é para marcar ali, né, um protocolo, bater um carimbo, mas é realmente para garantir, né, que estamos no caminho, no caminho. Há muito ainda a fazer, mas estamos no caminho. Obrigada, Cássia, eu não tinha me atentado a isso, vi aí o seu recadinho. Bem, para esta manhã, eu separei um salmo para a nossa leitura, e hoje é especificamente um salmo mesmo, é o Salmo 94, no versículo 19. Eu gostei bastante desta versão, é a Bíblia Viva, que eu abri, e diz assim: quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quantas de nós, enfim, estão passando por momentos de inquietações, de dúvidas, de dores, de ansiedade, mas dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, nós podemos receber esse acolhimento divino, receber no nosso coração o alívio realmente para a nossa alma, que muitas estão muito cansadas, né, muito sobrecarregadas, mas o meu desejo hoje é que cada pessoa aqui presente hoje receba este alívio na sua alma, vindo direto do coração de Deus para o nosso coração. Nós temos alguns recados para passar a vocês. O primeiro que eu quis destacar aqui é um culto que tem sido trabalhado, elaborado, pensado, estruturado há bastante tempo, né? Que é o culto que vai acontecer no dia 25 de julho, às 15. Então, atentem-se para o horário. É um culto presencial, lá na nossa sede. Deixa eu abrir aqui para eu conferir o nome corretamente do endereço. É na rua Tadeu Kosciuszko, acho que é assim que se diz, número 87, no segundo andar, na Lapa, no Rio de Janeiro. Esse encontro, esse culto, vai haver a apresentação de uma cantata do nosso coral
que se chama Som da Rua. Esse musical, essa cantata, ela ganha o nome Esperançar. Nada mais belo, né, para exemplificar esse trabalho tão lindo que tem sido construído. Neste coral participam membros da nossa igreja, mas participam também pessoas que não são necessariamente membros. E nós contamos com o trabalho belíssimo do nosso maestro Heleno, que tem feito realmente revoluções aí. Eu fico com um bocadinho de ciúme que eu não consigo, né, participar, que é tão belo, eu gostaria muito, eu amo coral, mas eu tenho certeza, né, que fica... Obrigada, Cássia, por expor ali. Eu fico com um bocadinho de ciúme que eu não posso, mas eu tenho certeza que será um encontro maravilhoso. E você que está no Rio de Janeiro, não perca, participe, prestigie, leve outras pessoas. É muito importante que nós tenhamos bastantes pessoas para prestigiarem esse trabalho que tem sido tão belo. A construção de um coral não é simples, né? Requer muita dedicação, e os nossos coralistas aí, eles têm se dedicado muito. Eu gostaria também de lembrar à igreja que nós continuamos com a arrecadação de agasalhos em bom estado para elaborarmos aí um bazar. Então, você, se for nesse dia presencialmente, do dia 25 de julho, também poderá levar. Para dúvidas, eventualmente, pode contatar a nossa diaconisa, a irmã Alessandra, que ela tem mais informações sobre isso, mas participe, ajude também nessa arrecadação, que é muito importante, né? E eu sempre gosto de lembrar que aquilo que nós vamos doar não é o resto, não é porcaria. Precisa ser algo que você mesmo usaria, mas que hoje não está utilizando, está ali guardado num canto, já tem um tempo que ninguém utiliza. Então, esse é um bom produto para que você doe, né? E limpo, né? Em boas condições, porque quem vai receber tem que receber um produto bom, de qualidade, com carinho, cheirosinho de preferência, né? Nós ainda gostaríamos de comunicar, lembrar à igreja que participamos da ajuda ao asilo Recanto dos Velhinhos, Francisco Gonçalves Barbosa, lá na cidade de Pinheiral, do Rio de Janeiro. É um apoio a um projeto de extensão da professora Júlia Oliveira. Ela nos agradeceu profundamente, né, pela nossa participação, então saiba que você também fez parte disso. Lembrando, em relação a contribuições, essa contribuição foi feita em dinheiro, né, e aí a equipe organizadora destinou ali para os itens que havia necessidade. Em paralelo a isso, na nossa igreja nós não cobramos dízimos, ofertas, você vem aqui em liberdade, em total conexão conosco, mas nós, para aqueles que se sintam à vontade, com o coração realmente aberto e tenham a possibilidade e queiram contribuir com a nossa igreja, saiba que esses valores arrecadados, eles são revertidos para causas importantes, para auxílio dos nossos irmãos, das nossas irmãs, quando necessitam, de questões mais pontuais em relação à própria sobrevivência, subsistência dessas pessoas e famílias. E para manter esse espaço funcionando bem, para manter o espaço físico lá da igreja, que nós temos a oportunidade em realizarmos cultos presenciais, para manter essas gravações que nós temos realizado, é para isso que nós destinamos. Então, quem puder e quiser contribuir, está aqui na nossa tela, o Pix, para que você possa contribuir com alegria, com generosidade, está também ali no chat, a Cássia colocou para a gente, o e-mail, que é o Pix, que é o prmarcos@yahoo.com, não tem BR, gente, então é só até o .com. Se você puder e quiser contribuir, será bem gerenciado, né, este recurso. Eu acredito que são esses os recados, além de lembrar a igreja que na próxima quinta nós temos o culto online,
Participe, esteja conosco no nosso horário das 20 horas. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Cassi, por gentileza, hoje eu sei que você já me lembrou, eu agradeço. Nós temos 2 canções, uma delas é do Jean, deixa eu confirmar aqui contigo, você colocou para mim, aqui, maravilha, a canção se chama Nova Canção. Eu não sei se Jean está aí, eu não vi, acho que não, se ele gostaria de falar, acredito que não. Pode soltar, por gentileza. Quem não sonhou em ser notado ao menos uma vez, por um instante ter em si os olhos de alguém. Eu já sonhei em ser notado pelo que já fiz. Quem não sonhou em ser alguém além da multidão e ter a voz ouvida em coro de uma canção? Eu já sonhei em ser alguém além da multidão. Surgirá nova canção, eu serei o primeiro a cantá-la. Versos que alguém cantou vivendo no deserto, sozinho. Finalmente sobre mim repousarão teus olhos, teus braços. Surgirá nova canção, eu serei o primeiro a cantá-la. Versos que alguém cantou vivendo no deserto, sozinho. Finalmente sobre mim repousarão teus olhos, teus braços. Que música linda, que voz linda, né? E eu fiquei vidrada na camiseta dele, gente. Eu amei aquela camiseta, muito linda. A próxima canção é da nossa irmã, a Feráviles, Vida Nova. É isso. Cássia, por gentileza.
vezes que eu passei tentando encontrar caminhos para andar, mas um dia eu olhei pra cruz e nela contemplei Jesus que estava a oferecer um caminho de amor sem par, com graça e graça singular. No mundo não existe igual. Eu vivi em grande solidão, pois não achava em mim a paz e o perdão. Desilusões foi só o que achei, busca inútil, vida vazia. Mas raiou a linda luz, brilhou em mim Jesus, levando toda a escuridão. Vida nova encontrei, aos pés da cruz deixei o peso do meu coração. Mas raiou a linda luz, brilhou em mim Jesus, levando toda a escuridão. Vida nova encontrei, aos pés da cruz deixei o peso do meu coração, meu coração. Gente, que voz, né? Coisa mais linda, maravilhosa. Obrigada aos nossos irmãos, Jean e Fê, né, que nos brindaram aí com as suas vozes lindas. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar o nosso preletor desta manhã, o nosso professor, nosso maestro, nosso irmão querido, Heleno. A palavra hoje está contigo, meu irmão querido. Sinta-se à vontade. Oi, bom dia. Só um segundo aqui para eu abrir a câmera, por favor. Fique em paz. Vocês viram que eu inverti o nome da música, né? Era Vida Nova, eu falei nova, enfim, era Nova Vida, eu falei Vida Nova. Eu tenho dessas, gente, às vezes eu inverto as coisas, mas no final deu tudo certo. Mas a gente entende que Nova Vida e Vida Nova tá tudo em casa, né? Tudo em casa, graças a Deus. Que bom. Deixa eu só aumentar meu volume aqui, pessoal, rapidamente. Peraí. Meu computador tem hora que ele tem vida própria. Vocês estão... Peraí. Eu não sei se vai fazer diferença para vocês ou se é só para mim. Eu aumentei o som agora, fica melhor. Ah, tá. Tudo bem com vocês? Bom dia. Renata, é um prazer mais uma vez te ver. Cássio está aqui, Marco também. Tem as demais pessoas aqui no chat que eu ainda não consegui ver exatamente quem estava. Ontem foi um dia bem agitado, porque além do nosso último ensaio que a gente teve para a cantata, né? Inclusive, obrigado, Renata, por ter feito uma ênfase na questão da apresentação. A igreja que ainda não conheceu o coral, por favor, tente prestigiar. Estão participando daqui. O Marco Antônio está no coral, o Marcos Vinícius, pastor, outras pessoas. Ontem a gente teve um ensaio muito emocionante. Eu fiquei bem emocionado, porque vi não só o progresso do coral, mas vi, assim, eu senti a presença de Deus no espaço. A música foi muito emocionante e, assim, eu tenho uma certa preocupação, porque como grande parte da igreja já pertence ao coral, quem vai lá para ouvir essas pessoas, nós temos pessoas que ainda não são membros da igreja, mas têm participado ativamente, pessoas de outros lugares, até uma irmã católica vindo cantar com a gente. Ontem teve uma outra pessoa interessada. Então, assim,
para que essas pessoas também não desanimem, né? Para que a igreja possa não somente comparecer, mas trazer convidados no dia 25/7. A gente vai ficar bem feliz com isso. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje é uma fala super importante para a gente finalizar, que é o próprio dia 28/6, né? É hoje o culto. E 28/6 comemora-se o que a gente chama de a revolta de Stonewall, tá? Teve muita gente ao longo dessas semanas, né, que perguntaram, mas como é que pronuncia? Eu falei, não, deixa cada um ficar à vontade, né? Mas hoje é o dia de eu explicar, então, qual seria a pronúncia, mas também, se esquecer, tá tudo certo. Mas esse é o nome, estou falando devagarzinho só para, né, explicar como é que é. Stonewall é o nome do dia ligado, quer dizer, é o nome que se deu ao Dia do Orgulho. E a gente vai hoje falar sobre isso. Na verdade, Stonewall foi uma boate onde se deu essa tal revolução que marca, digamos, uma publicização maior desse movimento dos direitos civis para a então chamada comunidade GLS. Naquela época era chamada de lésbicas, gays e simpatizantes, tá? Então, assim, a sigla foi aumentando, mas assim, é a partir desse momento que a sigla vai surgir, tá? Até as pessoas chamavam de comunidade queer. Queer em inglês é esquisito. Então, era como se fosse um apelido assim, tipo viado, que no Brasil o pessoal começou a usar, os próprios gays entre si, brincar um com o outro. Ô, viado, você quer lá, né? Pega o insulto e transforma numa uma palavra de força, né? Então, queer acabou sendo algo parecido com isso, tá? Então, inclusive, a gente hoje tem a sigla mais conhecida, que é LGBTQIAPN+, que não é a única sigla, mas é a mais popularizada. Então, se a gente às vezes quiser resumir isso uma palavra só, a comunidade queer é o suficiente para a gente já porque se esquecer uma letrinha, ficar inseguro. Então, essa é uma palavra que já resume todo mundo, um guarda-chuva só para todo mundo. Bom, só que a gente precisa falar sobre essa questão desse movimento de 1969. Eu acho legal a gente fazer uma recapitulação muito rápida sobre algumas outras coisas, sobretudo final do século XIX. Mas eu vou voltar um pouquinho mais no tempo, só para falar rapidinho com vocês sobre coisas. Hoje não é uma aula, mas eu acho legal a gente lembrar de algumas coisas, né? Bom, eu já falei aqui algumas vezes que a questão da demonização do homossexual, então, sodomita, na Idade Média, algo muito forte, né? Então, assim, se a igreja primitiva mesmo, por mais que a gente tivesse lá alguns textos que são polêmicos em relação a Paulo, não havia uma noção, assim, questão doutrinária que se discutisse essa questão de uma maneira tão sistemática como passa-se na Idade Média, porque tem a Inquisição, né? E tem a questão da fogueira. Essa Inquisição, inclusive, visitou o Brasil no processo colonial, né? 3 vezes antes do século XVIII, da questão da liderança do Marquês de Pombal. E dessas passagens, eles não conseguiram flagrar nenhum padre ou pastor holandês que tivesse sido denunciado por homossexualidade. Mas eles mataram um indígena no Maranhão chamado Tibira, colocaram no canhão uma pessoa e jogaram, se não me engano, em 1614, e ele foi projetado para fora do canhão e morreu com certeza. Isso consta em documentação, né, que os homossexuais, quer dizer, o pecado dos homossexuais, quer dizer, da homossexualidade, né, estaria então entre os indígenas do Brasil e estaria contaminando os europeus, coisa que nem faz sentido, porque a homossexualidade já existia na Europa há muito tempo, mas era uma maneira também de demonizar os indígenas aqui. Então a gente tem essa camada da demonização na Idade Média, aí uma outra camada de criminalização a partir de 1533, começando com a Inglaterra, tá? Então passa a ser crime, então assim, o crime era forca, tá? Há umas mudanças nessas leis, mas assim, cria-se um efeito dominó a partir dessa lei do Henrique VIII, e outros países da Europa passam a adotar isso. E aí, para desfazer esse dominó, isso só vai começar a acontecer
nesse contexto de Stonewall, né? Então, Stonewall, é importante dizer que não foi o primeiro movimento. O primeiro movimento aconteceu na Inglaterra 2 anos antes, 1967, e no meio daquela coisa, né, ainda movimentos contra a guerra do Vietnã, movimento hippie, liberdade sexual para todos, inclusive os heterossexuais. Então, isso também vai mexer muito também com a cabeça dessa população, em virtude do que tinha acontecido na Inglaterra e em virtude do que estava acontecendo também no próprio país, no caso, nos Estados Unidos, que a gente está discutindo aqui agora, em se tratando de Stonewall, tá? Vou depois contextualizar onde teria ficado esse bar, para vocês entenderem qual foi a história. Então, e aí o que a gente fala? O que eu posso dizer é que a revolta de Stonewall não foi o primeiro movimento, mas foi o primeiro a ter uma repercussão mundial, tá? E aí ela também vai influenciar um outro movimento que foi muito forte entre 75 e 77 na Austrália. Tem um filme que conta como é que foi a passagem, né, deles com caminhões, etc, etc. Então, eles criaram até um carnaval LGBT lá na Austrália em nome disso. Então, até hoje, eles usam aqueles caminhões como símbolo do que teria acontecido. E para fechar essa tríplice condenação, né, do corpo queer, que eu vou chamar, sei lá, do sodomita, enfim, da população LGBT, que é a PN+, o processo de patologização, que é transformar algo em uma doença, uma patologia, né? Eu já mencionei aqui a vocês os nomes dos 2 cientistas chamados Krafft-Ebing e o Havelock Ellis, e só que assim, eu tenho feito umas pesquisas a mais sobre isso, e hoje vou trazer dados um pouquinho mais detalhados sobre essa questão de como eles vão transformar a homossexualidade numa doença, e a partir dessa doença que vai ganhar o nome de homossexualismo, tá? Além do Krafft-Ebing e Havelock Ellis, no início do século XX, a gente tem a presença de uma pessoa importante nesse processo, que foi o Albert Moll, e um outro português, em que em 1901 ganhou o Prêmio Nobel para justificar que a homossexualidade seria uma doença. Esse cientista chama-se Egas Muniz, e ele se baseou numa leitura do Freud, né, que entende que, dentre as pulsões humanas, né, a única que, segundo Freud, seria vista como uma inversão, seria, então, a da questão da homossexualidade. Até hoje isso é muito debatido, há quem defenda Freud dizendo que não foi exatamente isso que Freud quis dizer, mas existem também vários teóricos que quando olham para essa questão do Freud, não defendem Freud nesse aspecto, né? Judith Butler é uma que dá uma pancadinha na cabeça do Freud nessa hora aí. Então, assim, o Michel Foucault, que foi o cara que escreveu A História da Sexualidade, são 3 volumes bem longos e tal, ele vem falando, né? Ele explica, por exemplo, essas coisas que eu falei sobre demonização, criminalização, né? E nesse contexto em que ela passa a ser uma doença, apesar de isso se tornar oficial com uma espécie de hermafroditismo psíquico, né? Como se fosse a mente da pessoa misturava o conceito antigo de hermafrodita, o macho e a fêmea ao mesmo tempo. Então, a ideia de um hermafroditismo psíquico, né? Isso também é retratado por ideias, um artigo muito interessante da Andréa Linhares, em que ela nos ajuda a pensar o que Foucault já também fala. E essas ideias, na verdade, começam a ser alinhavadas no final do século XVIII, elas vão se desenvolvendo no XIX para ganhar corpo no XX. Tá? E aí que a gente vai desembocar na revolta Stonewall. Por quê? No século XX, a gente vendo essa questão, por exemplo, né, um prêmio Nobel para quem patologiza a homossexualidade em 1901, vai fazer com que, por exemplo, em 1948, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela vai, então, oficializar o termo homossexualismo. Então, a gente agora tem um carimbo da OMS, em 1948, dizendo que, então, era uma doença. Então, a gente percebe que há todo um transcurso para transformar essas pessoas em pessoas doentes, né? Aos olhos das pessoas. Então, assim, isso é muito sério, porque nesse processo, a Bíblia vai também ganhar uma tradução dizendo, claro, assim, trocando palavras, né, e adotando o termo homossexual literalmente.
em 1946, 2 anos antes dessa questão da Organização Mundial, a Bíblia ganha a versão da Revised Standard Version, que seria a versão padrão revista, mais ou menos isso. Enfim, e essa versão que primeiro surge em inglês, ela vai ter reflexos desse processo que está acontecendo, né? Então, sobre a influência de Freud nisso, o Laplanche e Pontalis, que são duas grandes referências da questão da psicologia, eles concordam que Freud meio que deu uma bola fora aí em relação a isso e tal, mas, enfim, era um homem também da sua época, né? Um cara do século XIX, do início do XX, talvez se ele falasse algo diferente dali, ele também fosse tirado do meio científico. Tem essas questões também das políticas, né, do que até onde você consegue ousar ou não ousar. Isso acontece até hoje, não sejamos hipócritas, porque ainda existem questões políticas no meio acadêmico. Então, e aí a gente tem, quer dizer, nesse processo entre o final do século XIX até mais ou menos essa data de 48, a gente vai ter o crescimento das teorias chamadas behavioristas, que eram teorias ligadas ao controle do comportamento, tá? Então, behavior em inglês significa comportamento, então behaviorismo está associado a essa ideia. Então, como controlar o comportamento das pessoas. Então, se era uma doença, como é que vamos tratar essa doença? E se era uma inversão psíquica, como é que a gente deixa de fazer essa inversão para colocar as coisas no lugar? Então, assim, primeiro que as pessoas partiam de um termo muito equivocado para o contexto de hoje, que é o contexto de pederastia. Pederastia era uma prática de guerra na antiga Grécia, uma iniciação aos novos soldados, né? Eles passavam por um processo de penetração, como se fosse assim, eu vou mostrar que eu sou macho, sou homem, que eu aguento dor, alguma coisa assim. A pederastia era uma prática da antiguidade, só que as pessoas, e acho que assim também não é uma coisa que a gente aprove exatamente, tá? Deixar muito claro, porque acaba que no meio dessa história da pederastia as pessoas misturavam o conceito de pedofilia com o conceito de homossexualidade. Então, quando você iguala a figura do pederasta, quer dizer, a figura do homossexual, a figura de um abusador, e passa isso para a sociedade, claro que ninguém vai concordar com essa postura, principalmente quando você começa a dizer que é a partir de um estupro de uma criança que ela vai se tornar homossexual. Então, quando você espalha esse tipo de discurso, você transforma essa pessoa num monstro, tá? Essa questão da monstruosidade do homossexual, ela também foi cientificizada. Teve o Lombroso, foi o italiano Cesare Lombroso, ele foi muito responsável por esse tipo de coisa. Ele escreveu umas coisas que ligavam assim a figura do homossexual à figura de um monstro. Tanto que a gente tem um romance no Brasil chamado Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que fala sobre essa questão, né, de um homem mulato, claro, com a pele já branca, mas que tinha o sangue negro dentro dele, né, que também era a teoria do Cesare Lombroso, coloca a figura do negro como um criminoso. Então, quer dizer, esse personagem vai ter duas razões para ser um grande destruidor de famílias, né? Porque, além de homossexual, ele também é mestiço. Então, esse cara vai assassinar, né, o outro rapaz que queira sair da vida, né, desse processo, querendo se casar com a menina. Então, esse rapaz será assassinado. Então, a ideia de ser do bom crioulo, por exemplo, é uma ironia, para dizer que de bom crioulo ele não tinha nada, né? Porque por detrás dele havia uma negritude da homossexualidade ou a negritude de ser negro, tá? No sentido racista mesmo da situação. Bom, eu só queria até falar que hoje estou devagar, com a cabeça cansada de manhã, eu estou falando toda hora homossexualidade, mas essa palavra, na verdade, não era o termo que eles usavam, né? Eles usavam sodomia. Homossexualidade só vai ser reconhecida a partir de 1990, tá? Só porque eu já estou com um tico e teco aqui hoje meio lento, até porque eu estou olhando minhas notinhas aqui para não esquecer os detalhes, porque de manhã eu já não funciono muito bem. Então, nesse contexto todo, essa terapia de reversão ela vai acontecer
de várias formas, tá? Tem um documentário que eu até coloquei um link para quem quisesse assistir, chamado A Revolta de Stonewall, que é o de 2010. Esse documentário mostra, por exemplo, tratamentos de choque, treinamentos de guerra para homens, terapia intensiva para docilizar os corpos femininos. As pessoas eram levadas para manicômios ou espaços religiosos, como retiros, né, para poder fazer essas questões. Então, assim, existem casos de pessoas que passaram por torturas, tanto nos manicômios, tanto quanto em lugares de espaços religiosos. Infelizmente, já chegou ao meu conhecimento que algumas igrejas ainda adotam esses processos de exorcismo de base behaviorista em alguns lugares no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Tá? Leva a pessoa para o retiro, chega lá e começam a fazer toda uma situação que me parece muito preocupante. Tá? Eu não poderia deixar de dizer que sobre a questão de 1948, sobre a Organização Mundial da Saúde, é uma grande ironia, porque 1948 é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, pós Segunda Guerra Mundial, e aí a gente tem o ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos transformando seres humanos em monstros. Tá? Então, assim, é bem esquisito isso, né? É bem esquisito que, inclusive, o que acontece em Stonewall ficasse assim, fora dos olhares, entre aspas, né, da ONU, que estava também sediada em Nova York, continua sendo sediada em Nova York, e fazia vista grossa para essa questão do que estava acontecendo com a comunidade queer naquele momento. Tá? E aí eu vou contar daqui a pouquinho para vocês o que estava acontecendo com essa comunidade, que até agora ainda não falei. Estou tentando, pelas beiradas, falar sobre a questão do contexto, né, o que acontecia contra essas pessoas. Então, assim, dentro dessas questões, né, eles faziam, como eu falei, nesses tratamentos de choque, tratamentos de guerra, quais eram, por exemplo, os tratamentos chamados de os tratamentos intensivos ou tratamentos de choque. Eles faziam uma hipnose nas pessoas, tá? Acho que não conseguiam ser convencidas pela conversa, porque tinha tratamento feito pela conversa. E esse tipo de terapia que eu vou falar agora foi adotado por diferentes instituições psiquiátricas nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, mas a mais famosa foi a de Atascadero, tá? Os americanos falam Atascadero, mas enfim. A Atascadero é um nome espanhol, né, que fala, enfim, tem a ver com a passagem dos mexicanos, né, pelo território da Califórnia, e muitos nomes lá ficam em espanhol até hoje. E aí essa, na verdade, tem uma foto enorme, gente, é como se fosse um quartel, e assim, quartel-general todo fechado. Eles faziam, então, assim, simulação de afogamento na hipnose, usavam eletrochoques na genitália das pessoas, faziam castração química, tá? Essa castração química foi a mesma que adotaram no Alan Turing, que foi o pai da computação, que optou, depois que foi, assim, pego no ato sexual com outro homem, né, pela polícia britânica. Então ele foi convocado, né, ou ele escolheria ir para o cárcere, ou então ter uma prisão domiciliar com castração química, para poder salvar o primeiro computador do mundo, né, chamado Christopher, né, nome esse que ele deu em homenagem a um menino pelo qual ele se apaixonou na adolescência. Então, o Alan Turing acaba tirando a vida, porque a castração química trouxe a ele efeitos muito próximos de uma quimioterapia, ele se sentindo muito fraco, né? Ele não aguenta, ele se mata, mas ele deixa para a gente a herança do computador, mas uma grande maldade que fizeram, né? Enfim, com muitas pessoas, mas especialmente aqui eu estou chamando a atenção para o que aconteceu com Alan Turing. Tá? Havia também a questão da lobotomia, que é arrancar um pedaço do cérebro, a parte do lóbulo frontal, né, do cérebro, para que a pessoa ficasse, então, vegetando. Então, assim, houve vários relatos nesse vídeo da Revolta de Stonewall de 2010, falando sobre sobreviventes de Atascadero. Tá? Um cara que foi super importante para todo esse processo, que eu mencionei na aula de quinta-feira, foi o chamado Charles Socrates. Tá? Ele escreveu vários livros com essa base de behaviorismo, né? O cara que realmente criou o behaviorismo chamava-se Skinner,
Mas essas ideias de Skinner foram canalizadas para a questão da psiquiatria nos Estados Unidos, voltada para a reversão sexual a partir do Charles Socrates, tá? Bom, e aí ele era o cara que discutia essa questão da pederastia, voltando ao que eu estava dizendo, né? Então, e a partir dele havia, inclusive, algumas campanhas nacionais nos Estados Unidos que eram feitas para apresentar o homossexual como um pederasta, e aí eles mostravam o rapaz, um homem com um carro, que chegava, convidava um menino para entrar no carro, chegava no lugar e mostrava fotos de pessoas nuas, e aí ele ia convencendo a levar esse menino até um momento assim, que esse menino seria levado a um cinema pornográfico. Depois eu vou falar sobre esses cinemas pornôs, porque eles também fazem parte do contexto Stonewall. E aí isso era colocado em cadeia nacional. Umas outras coisas que aparecem nesse filme, por exemplo, são cenas do conselho tutelar entrando nas escolas e fazendo campanhas de pânico para que as crianças não se tornassem homossexuais, senão elas seriam pegas, tá? E se elas fossem pegas, elas poderiam ser presas. E aí você vê a cara de pavor daquelas crianças, né? Nesses trechos, eu até consegui fazer recortes, pequenos vídeos disso que eu levo para a sala de aula quando estou trabalhando com essas questões na pós-graduação ou na graduação. E aí a gente tem, por exemplo, todas essas campanhas que vão criar uma linha de terrorismo mesmo em torno dessa pessoa, como eu falei. Além de endemoniado, ele é criminoso e também é doente. Então, essa é a imagem que a gente tem nesse contexto Stonewall, né? Mas, como eu falei, teve a questão do movimento hippie. 2 anos antes, a Inglaterra já tinha feito a questão da descriminalização da homossexualidade. Então, isso vai criar todo um momento de revolta. Aí a gente tem, durante a questão dessa década de 1960, já no final dos anos 50, né? Todo o movimento querendo falar sobre a questão dos direitos civis. Mas por que eles falavam tanto sobre direitos civis? Que eu falei, em 48 você começa a falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, numa versão revista, após o que os primeiros pensadores dessa questão dos direitos humanos teriam falado do século XVIII no Iluminismo. Aí você vai ter, né, uma outra maneira de pensar. Peraí, agora a população queer também é gente. Para vocês terem ideia, em se tratando dos Estados Unidos, mas isso não foi o único país, as pessoas perdiam herança, não tinham direito a trabalho, elas, se fossem pegas no ato de alguma maneira, né, ou momentos de carinho ou de intimidade, elas passavam por vergonha, muitas pessoas passavam por espancamentos, a questão do bullying da escola, né, e um tipo de morte muito específica para pessoas ligadas à Ku Klux Klan, que eram assassinadas com batidas de pé de cabra na cabeça, tá? Então, nesse movimento de tentar conscientizar essa população, a gente tem 2 coisas que eu não poderia deixar de mencionar. Tem a Mattachine Society, que era um movimento acadêmico da Universidade de Nova York, tentando falar sobre a importância da humanização da homossexualidade. Mas, assim, era um grupo assim, de poetas, de pessoas que não falavam uma linguagem que o povo conseguisse entender. Então, por mais que fosse legal a iniciativa, eles não tinham grande alcance de público, porque a linguagem não estava adequada a essa população que começa a se acumular, não só em Nova York, mas também em São Francisco, né? Então, só para a gente lembrar aqui, geograficamente, que não somos estadunidenses, você imagina os Estados Unidos um quadradão, Nova York fica mais para cá, Nordeste, e São Francisco para cá. Então, assim, o outro extremo, né? Então, é entre Nordeste e Sudoeste. Então, as pessoas, provavelmente, para o Norte, se perdiam casa, perdiam herança, perdiam família, perdiam tudo. A gente tem uma grande população de rua, na verdade, né? E em Nova York, eles estavam se concentrando na região chamada de Green Village, tá? Nessa região, eles começaram, eles quem? Na verdade, os oportunistas que, verificando que
pessoas sem teto estavam indo para lá, e essa população LGBT, esses oportunistas, no caso, naquele momento, foi a máfia irlandesa. Ela entendeu que podia ter um filão ali para manter bares, boates, e eles abriram cinemas pornôs também. Por que eles faziam? Eles procuravam escravizar algumas pessoas, cooptar para se tornarem profissionais do sexo, muitos deles não remunerados, tá? As pessoas que, para tentar sobreviver, uma vez desempregadas, não vamos romantizar coisas assim, às vezes furtavam outras pessoas. Isso também ajudava a dar uma imagem negativa para a figura do homossexual, como sendo uma pessoa corrupta, um ladrão, etc, etc. Mas as pessoas não tinham o que comer. Então, a questão por exemplo, de fazer sexo na rua, à noite, porque não havia nenhum outro lugar onde as pessoas pudessem fazer, né? Ou até, enfim, elas estavam morando na rua, né? Então, assim, era difícil comer, por exemplo. Então, elas criavam as alternativas. Então, esses espaços desses cinemas pornôs, na verdade, não foram criados por essa população, porque não tinha dinheiro. Então, quem tinha dinheiro eram esses oportunistas que usavam digamos assim, a vulnerabilidade de outras pessoas para poder, então, manter um comércio, tá? Então, assim, esses cinemas pornôs, eles aconteciam próximos da chamada Rua Christopher, onde estavam várias boates da máfia irlandesa. A mais importante dela era chamada Stonewall Inn, que é a taverna do Muro de Pedra, né? Devido a questão da colonização romana, entre o segundo e o sexto século na Inglaterra, eles tinham como marca de construção naquela região fazer muros de pedra. Então, na Irlanda, até hoje, isso é muito comum. Você vai no lugar, você vê aqueles murozinhos de pedra nas fazendas, e em outros lugares, né? Você vai num vilarejo preservado historicamente, aquelas coisas de pedra. Então Stonewall está associado a isso, ao muro de pedra, né? E aí é o nome da taverna, que era mais importante dentre todas, e governada por essa máfia irlandesa. E aí, por isso, Stonewall, né, em homenagem à cultura irlandesa. Mas não era um lugar completamente amistoso, eram lugares onde as pessoas se reuniam por falta de opção. Mas, para todos os efeitos, era uma espécie de refúgio e para eles tentarem se articular. Porque lá fora, as batidas policiais traziam espancamentos e levavam pessoas à morte por consequências de espancamentos. E isso, na verdade, uma semana antes dessa semana de 28 de junho, antes dessa data, houve um espancamento muito forte e algumas pessoas foram a óbito. Isso trouxe uma revolta naquela população, porque as pessoas que foram retiradas de Stonewall. Tá? Então, a polícia entrou em Stonewall, tirou as pessoas, bateu, e se não bateu até matar, deixou sequelas para que as pessoas morressem. Então, quando chegou a noite do dia 28, a população dali estava muito irritada, tá? E aí, por conta dessa irritação, né, que a gente vai ter a chamada revolta, que as pessoas estavam revoltadas. Quando a polícia chegou, eles já chegaram avançando contra a polícia, tá? E antes que eu esqueça, só para a gente também entender um pouco de outras questões que estavam assim ajudando as pessoas a se conscientizar ou tomar uma postura em relação ao que acontece na noite de 28 de junho de 69, é que, por exemplo, em 1968, fazendo a participação aí da religiosidade, então vai surgir a primeira igreja LGBT do mundo, com base em estudos históricos e traduções de grandes intelectuais das universidades europeias, também com a participação da Igreja Episcopal, né? Eles vão inaugurar a teologia queer, que foi a ICM, a Igreja da Comunidade Metropolitana, e também chama atenção para isso, que hoje nós estamos sublocando, né, o local de culto, de encontro, né, da ICM no Rio de Janeiro, então não poderia deixar de falar.
Então, a ICM não foi sediada em Nova York, a primeira dela foi em São Francisco, pegando um outro nicho aí da população dos Estados Unidos, né? Tem até a ver com a questão da história lá da Orações para Bob, que foi um filme que a gente viu esse mês. Então, a ICM também teve um certo protagonismo nisso. A gente não sabe falar sobre a participação de pessoas da ICM na noite de Stonewall, mas um ano depois, quando vai fazer, a população vai fazer pela primeira vez nos Estados Unidos uma grande passeata em Nova York, em 1970, falando da comemoração, né, de Stonewall, e aí a ideia do orgulho, né, o orgulho do que fizemos a partir de 69. Então, aí sim, a gente já tem um protagonismo da ICM lá em Nova York, fazendo parte desse movimento. Também em 1968, uma outra peça que falava sobre a diversidade já LGBT e diferentes problemas pelos quais passavam os gays, enfim, e pessoas trans, e, enfim, bissexuais, lésbicas e tal. É uma peça chamada Os Rapazes da Banda. Em inglês, o original é Boy Band. Vocês vejam na Netflix se é Os Rapazes da Banda, Os Meninos da Banda, ou então Boy Band, um desses três títulos. A Netflix adaptou isso para comemorar o orgulho, acho que foi ano retrasado, enfim, acho que final de pandemia, alguma coisa assim, eles fizeram com um elenco, dessa vez, completamente LGBT. Tá? É uma peça do Mark Crowley, que também, nos circuitos intelectuais de Nova York, foi assim, uma peça que ajudou a dinamizar e fazer com que as pessoas cada vez mais se revoltassem, né? Porque quando a gente fala assim, ninguém pensa numa revolta, ninguém se revolta da noite para o dia sem uma justificativa, né? Então, voltando até a questão da teologia, eu lembro também que essa questão da teologia queer, segundo o Chris Greenough, né, essa que teria sido inaugurada pela ICM, ela tem influência da teologia da libertação na América Latina. Então, isso diz respeito a nós também, né? Isso nos diz respeito. Então, e essa questão da relação das populações vulneráveis, que era algo discutido pela teologia da libertação, né? E é claro que a teologia da libertação está falando de uma vulnerabilidade financeira, fazendo críticas ao capitalismo, está focada na questão da pobreza, mas, segundo o Chris Greenough, essa teologia da libertação também teria influenciado Martin Luther King para que, então, na luta dos direitos civis que ele faz, né, lá em Washington, em 1963, ele discuta, né, a figura da negritude também como uma categoria criminalizada. Então, assim, e marginalizada, marginalizada. Não era crime ser negro, mas era marginalizado, desculpa aqui. Então, mas enfim, aí a gente vai entendendo que vai virando tudo um caldeirão, né? Eu falei, o movimento hippie, final de guerra do Vietnã, né? Tudo isso vai contribuindo para que, então, nessa noite, né, de 28 de junho, né, após pessoas, colegas, né, de quem estava lá em 28 de junho, terem morrido por espancamento da polícia, né, os sobreviventes estavam muito irritados. Então, o que acontece? Naquela noite, quando a polícia chegou, ela chegou somente com um camburão, né, com uma patrulha. E aí, diferentemente, as pessoas, já vendo que a polícia tinha chegado, elas pegaram coisas lá de dentro do local e vinham, então, tacando coisas cá para fora, já recebendo a polícia com pedradas e com alguns projéteis já incendiados, tá? Eu queria só falar uma coisa que, como eu falei, que minha cabeça está meio tonta, ainda bem que eu anotei as coisas aqui para não deixar de falar. Em se tratando de Stonewall, eu falei da questão da máfia irlandesa, falei que era a mais importante de todas as boates, mas a gente não pode romantizar o que acontecia dentro de Stonewall, tá? Stonewall foi um lugar, como eu falei, que além das pessoas terem sido usadas para escravidão sexual, enfim, desrespeitadas de diferentes formas, né?
o que acontece é que esses bares, número um, eram clandestinos. As condições higiênicas eram precárias, havia contaminação da água e eles serviam bebidas batizadas. E algumas pessoas morreram de hepatite ou foram contaminados com hepatite, tá? Muitas pessoas, para poder frequentar esses lugares, tinham que usar identidades falsas, tá? Porque se a polícia chegasse lá e sua identidade estivesse no hall daquelas boates, a pessoa então seria automaticamente levada pela polícia e teria comprovação. E aí as pessoas, sabendo que poderiam perder os seus empregos, né? Porque ainda tinha as pessoas casadas, por exemplo, por conta disso, né? Eu nem julgo essa geração dos homens que se casaram, porque eles não poderiam ter emprego, não poderiam ter herança, não poderiam ter família, não poderiam ter nada, né? E isso aí explica por que as identidades acabavam sendo camufladas. Nessa história de camuflar a identidade, a gente precisa destacar que essa região de Green Village e a rua Christopher ficava na região portuária de Manhattan. E Manhattan é uma área mais rica de Nova York, né? E por conta disso, pessoas ricas também frequentavam esses lugares. Só que as pessoas ricas, naquele momento, para conseguir se camuflar e dizer que eram pessoas abastadas, né, alguns homens começaram a usar roupas de mulheres, né? Roupas muito caras, com perucas muito caras, maquiagens muito bem feitas. E é aí, a partir desse momento, né, que essa coisa da drag queen vai começar a surgir naquele cenário. Inicialmente aqui em Stonewall, se tratando de pessoas brancas e ricas. Quando a gente vê, até naquela série Pose, que a população negra e latina fragilizada do Bronx, Queens e Brooklyn começam a participar de movimentos de drag queens, isso só vai se dar na década de 80, tá? Então, naquele momento da década de 80, era uma forma de empoderamento de uma população não branca e pobre. Porém, Stonewall, o contexto era das pessoas que eram ricas e que não queriam ser descobertas naquele momento, porque senão poderiam colocar em risco os negócios das famílias deles ali em Manhattan. Tá? Então, para vocês terem ideia do que era isso tudo, né? As pessoas invadiam caminhões para dormir ou para fazer intimidade, e aí era batida de polícia arrancando todo mundo do caminhão. E aí, outra questão que, assim, que eu não posso deixar de mencionar em relação a isso, é que as pessoas não tinham para onde ir, o que comer, o que fazer, aí consumiam álcool e drogas, e aí a própria igreja, que ajudava a fazer com que essas pessoas saíssem de casa, né, fechavam os olhos para tudo isso, e ainda dizia que o salário do pecado é a morte, né? E aí, esse tipo de situação, a igreja ia dizer que essas pessoas estavam fazendo isso porque estavam possuídas por demônios. Percebe o grau da indiferença? E como é que isso era pesado para isso tudo? Eu não estou nem mencionando aqui o número de pessoas que se mataram. Se mataram por condições adversas, se mataram porque não aguentavam algumas terapias ou feitas em igrejas ou nos manicômios, e a coisa era muito complicada. Então, tudo isso que eu falei, né, somando tudo isso que eu já falei, vai criar essa revolta da noite de 28 de junho, né, dando ênfase à morte de pessoas numa semana anterior que a polícia saiu cobrindo todo mundo de violência, né, ali na rua Christopher, e aí aquilo fez com que o pessoal já viesse com pedras na mão, com coisas na mão, e eles já saíram de dentro do Stonewall naquele dia com cadeiras, tacando já contra a polícia. Como só havia um camburão, a polícia ficou em desvantagem. No documentário de 2010, existe um senhorzinho que foi um dos policiais que estava lá, e ele chegou a dar uma entrevista já envelhecido, né, contando o que aconteceu. Ele falou que ele chamou no rádio outras patrulhas para chegarem, dar apoio a ele, mas que ele não conseguiu, porque, por acaso, naquela noite aconteceram vários crimes em Nova York e a polícia precisou se espalhar. Então, quando a população LGBT viu que não teria tanto policial, né, para poder encarar, aí foi quando veio o processo de retaliação
contra muitos anos de espancamento que eles estavam recebendo. E aí vamos entender da onde, inclusive, vem a questão da sigla GLS, da onde vem esse simpatizante. Vendo tudo que acontecia ali, os vizinhos, né, e moradores da Rua Christopher, que não eram LGBTs, começaram a se sensibilizar com tudo que estava acontecendo. Então, esses héteros, né, vendo toda essa injustiça contra a população, eles vão descer dos seus apartamentos e, junto de quem estava circulando pela rua, vamos imaginar, uma rua cheia de boate, uma rua LGBT. Nem todo mundo cabia dentro do Stonewall. Muita gente estava do lado de fora. Quando eles saem de lá, e aí eu quero chamar a atenção, eles, né, eu vou dando um destaque para elas, né, dentre essas pessoas, duas mulheres chamadas Martha P. Johnson e a Sylvia Rivera foram até mencionadas, vou aportuguesar para Rivera, porque fica mais fácil. Elas duas seriam mulheres consideradas travestis na época, né? E hoje talvez a gente as identificasse como mulheres trans, mas naquele contexto elas eram vistas como as travestis, tá? E uma negra e uma outra latina. Então, a Martha P. Johnson foi até um ícone do movimento Stonewall, das passeatas que vieram depois. Ela foi assassinada em 2005. Até hoje, ela se tornou um símbolo dessa questão. A Sylvia Rivera, até o último documentário, eu sei que ela era viva, mas ela estava deprimida, porque depois da morte da amiga dela, da Marta, né, ela fica muito abalada e tal. Ela voltou a ser, inclusive, uma mulher de rua em Manhattan, até esse último filme que é um documentário sobre a morte da Martha P. Johnson. Mas, assim, em se tratando, né, da noite de Stonewall, elas vão ter esse protagonismo e elas vão sair de lá e já incitando as pessoas. E eu quero chamar a atenção para essa questão das mulheres trans, negra, latina, pobres, porque, assim, a partir de Stonewall, também não vamos romantizar, tá? Foi um grande marco. O movimento LGBT vai ganhar força, mas nesse movimento, depois que a coisa acontece, são os homens brancos que vão dominar, né? A própria literatura produzida inicialmente é de homens brancos, no movimento chamado literatura pós-Stonewall, são muitos homens brancos que vão publicar e poucas mulheres, porque acaba que as mulheres, nesse movimento feminista que já estava acontecendo também, elas vão sentir mais à vontade depois para produzir como mulheres, né? E depois mulheres lésbicas do que necessariamente participar desse outro movimento. Então, assim, é importante a gente lembrar que o machismo estrutural também estava ali naquela população LGBT, tá? Não sejamos hipócritas. Mas na hora que a situação aconteceu, foram duas mulheres travestis que saíram de lá revoltadas com os últimos acontecimentos. Então, não podemos deixar de dar protagonismo nem a mulheres, sobretudo mulheres trans nesse contexto. Martha P. Johnson e Sylvia Rivera são grandes marcos da revolta Stonewall. A pastora que esteve falando para a gente semana passada, Maria Laura, mencionou as duas, e aí por isso eu estou até fazendo um destaque, porque é importante a gente destacar essa questão, né? Não foram homens gays brancos que inicialmente começaram a projetar coisas ali, mas é claro que nesse processo há também, tem um outro homem branco que se tornou importante no movimento Stonewall. Agora eu esqueci o nome dele, ele também faz parte, inclusive ele tira fotos lá da marcha de 1970, ele está abraçado com a Martha P. Johnson de um lado, com a Sylvia Rivera do outro. Então, assim, elas vão continuar tendo protagonismo, digamos, nos movimentos de rua, porque elas não eram necessariamente mulheres letradas, mas academicamente, quem começa a produzir são homens brancos. Eu quero deixar muito claro que, e não estou querendo dizer que o que foi produzido por esses homens brancos não seja importante, não seja significativo. Na verdade, foi até a leitura de alguns desses homens brancos, né, que falando das suas experiências de homossexualidade reprimida, que eu até me entendi gay. Então, assim, não estou dizendo que não seja importante ler esses autores, mas a gente precisa
fazer uma leitura de contexto, né, de como esse machismo estrutural atravessa também a questão dessa sociedade LGBT. Enfim, e aí foi o que aconteceu, essa questão, uma vez que o pessoal sai de dentro de Stonewall, está também revoltado contra a máfia irlandesa, tem isso também. Ele está uma revolta contra a polícia, revolta contra a máfia irlandesa, e aí, dentre essas pessoas que estavam morando na Rua Christopher, alguns repórteres já tinham começado a se posicionar para alugar espaços ali, a mando de alguns jornais. Então, como já tinha acontecido um problema de crime, né, de espancamento da polícia uma semana antes, isso já parece que começou a chamar a atenção dos simpatizantes no entorno, quando o pessoal saiu de Stonewall, que a polícia chegou e já ouviram coisa do camburão, os simpatizantes desceram e alguns repórteres que já estavam de plantão esperando o furo de reportagem começaram a fotografar. E aí, observando que dessa vez, quem sai de Stonewall, quem está fora de Stonewall, simpatizantes descendo dos prédios, as ruas do entorno conseguiram fechar aquilo tudo e não deixaram que outros caminhões da polícia chegassem, caminhões não, camburões, da polícia chegassem ali. Então, eles fizeram um grande cinturão, né, e começaram a fazer pressão contra a polícia que tinha chegado. Então, a partir daquele momento, dessa movimentação popular, né, que então, por isso que chamaram de revolta, né, e aí a polícia acaba se afastando, cada vez vão chegando mais jornalistas, né, depois a televisão que estava surgindo nos anos 60, ela começa também a trazer, isso vai dar esse movimento, essa revolta, uma visibilidade midiática que as outras anteriores não tiveram. Não quer dizer que outras não tenham acontecido. É que essa conseguiu atingir um objetivo que as demais anteriores não tinham alcançado ainda. Então, a revolta de Stonewall, ela vai marcar esse orgulho por essas razões, né? E aí, depois, um ano em comemoração, também em Nova York, o pessoal vai sair, né? Agora, sim, com placas, com faixas, trazendo uma quantidade de pessoas maior, né, porque é somente em 1970 que a descriminalização vai acontecer. Então, quer dizer, um ano após Stonewall, né, e em comemoração à descriminalização da questão da homossexualidade, ou enfim, ou da diversidade sexual, né, ligada aos LGBTQIAPN+, que então eles vão sair, né, pelas ruas de Nova York fazendo essa passeata, né? Eu gosto muito da palavra passeata, eu não gosto muito da palavra parada, não. Sou professor de inglês, mas não gosto de misturar inglês com português. Parade é passeata em inglês, né? Não é. Mas enfim, acabaram usando parada por conta Para mim, parada é uma coisa estática, né? Para mim, parada não tem a ver com movimento. Mas é porque fizeram uma tradução direta de parade, que acabou ficando parada, né, no sentido de passeata. Então, foi isso, foi uma passeata que fizeram, e então avançaram nas ruas, e isso começa também a criar, né, uma maior visibilidade. Não foi assim maravilhoso depois de Stonewall, tá? E, inclusive, a gente discutiu isso na aula de quinta-feira. A gente tem a militância do Harvey Milk depois disso, que foi o primeiro vereador, na verdade, o primeiro político gay assumido, né, e tal, que fosse discutir a questão dos direitos civis. Ele vai ser assassinado em São Francisco, justamente por ter levantado essa questão, né? A população LGBT vai sofrer retaliação de pastores e de uma militante chamada Anita Bryant, que também foi mencionada na aula de quinta-feira. Então, assim, vários boicotes. Depois de Stonewall, ainda vai surgir uma lei proibindo que homens gays dessem aulas em escolas na Flórida. Então, assim, não vamos dizer que tudo foi maravilhoso. Não, a questão da a descriminalização em outros países também não acontece também tão rápido. Por exemplo, na França só aconteceria em 1984. Mas é importante a gente entender que essas coisas
Da mesma maneira que lá começa em cadeia um efeito dominó para a criminalização em 1533 com Henrique VIII, também serão os países de língua inglesa que vão começar a encabeçar o processo de descriminalização. E se a gente para pensar que a descriminalização também vai fazer com que a OMS comece a se repensar, né, considerando que a descriminalização também começa a acontecer em processo de cadeia, em 1990, então, o termo homossexualismo passa a cair, tá, para a OMS. Então, se em 49 eles adotam, em 1990 eles vão fazer cair esse termo e reconhecendo, então, a homossexualidade, tá, como uma das manifestações de sexualidade, dentre elas a heterossexualidade, bissexualidade. Eu não acredito que a expressão, talvez, pansexualidade fosse utilizada na época, que eu acho que é um conceito mais recente, que, para quem não conhece o termo, pansexualidade tem a ver com pessoas que se atraem tanto por pessoas cisgênero como transgênero, independente, masculino, feminino, enfim. Para além da questão do bissexual, que inicialmente se atrairia por pessoas cisgênero, de ambos os gêneros, e o pansexual seria a pessoa que se atrairia por homens e mulheres transgênero, homens e mulheres cisgênero, né? Eu acho que essa categoria ainda não estava assim, circulando nos anos 90. Eu, pelo menos, não tenho ciência de que fosse tão antiga. Bom, pessoal, como bate-papo era isso, tá? Por isso que a gente precisa lembrar do 28 de junho. Tudo bem que as festas, as celebrações sejam feitas, que as pessoas saiam para brincar, né, nessas questões das paradas gays e tal, mas a gente precisa lembrar de onde isso tudo começou e que não foi feita à base de risos, infelizmente foi feita à base de retaliação contra a violência. Foi um ato violento? Sim, foi um ato de defesa, a gente não vai entrar nessas questões, mas as pessoas vivendo em condições extremas, de frio, de fome, de falta de amparo, de tudo, acaba sofrendo com drogas e um monte de coisa, ainda explorada pela máfia, enfim. Eu não teria sobrevivido. Eu fico parando para pensar nessas questões, assim, não de a gente passar pano para coisas que até aconteceram que não tenham sido legais, mas entender que essa vulnerabilidade social se tornou um mal que também tinha a ver com a maneira de que a sociedade americana, a maneira com que a sociedade americana olhava para a Bíblia. Então, sobretudo com uma comunidade que pensa a questão LGBT como é a nossa, é importante a gente falar sobre isso, né, para esclarecimento. E eu também queria agradecer, em nome de todos os LGBTs da igreja, o espaço, né, para a gente poder fazer isso. Foi o pastor Marcos, lá no início do mês, pediu para a gente organizar, e ele pediu para que a gente estivesse à frente, ele pediu para que um número maior possível de pessoas LGBT estivessem envolvido para falar, para dirigir, para cantar, e inclusive a gente agradece aqui publicamente a Fer Áviles, né, que é o nome social da irmã Oséias, que a gente conhece, tem muito carinho. Ela não está na Casa da Rua, mas é uma pessoa muito querida nossa, então ela forneceu vídeos para mim, para eu passar. Então, assim, todos os cultos que nós tivemos músicas da Fer Áviles, e é claro, eu também gostaria de agradecer muito, não só o pastor, mas todos e todas heterossexuais da nossa igreja, né, que estão aqui também participando com a gente. Ontem, no ensaio, teve com a gente uma amiga minha, Silvia, que é um contralto muito bonito, amiga também, quer dizer, trabalhou também com a Érica Bispo, né? Teve uma época que a gente ficava no mesmo dormitório de professores, então a Silvia também conviveu muito com a Érica, que vocês conheceram. A Silvia é professora de enfermagem, e eu falei sobre o coral, ela está interessada em, de repente, participar com a gente. Então, a Silvia assistiu ao ensaio ontem, né? E aí, eu falando sobre a questão da nossa igreja, né, dessas misturas, quer dizer, nós não somos uma igreja completamente LGBT, não somos uma pessoa completamente hétero, nós somos gente, né, e isso é importante.
Eu ia falar alguma coisa sobre a Silvia em relação ao que eu estava dizendo, eu acho que eu já me perdi no que estava dizendo aqui. Não estou muito bem, desculpa, pessoal. Mas tinha uma razão para falar sobre a Silvia aqui. Mas é isso também, da gente mostrar que estamos, né, nesse propósito. Mas ela ficou muito encantada de ver a música, o projeto, enfim, eu espero que ela venha participar com a gente também. Enfim, seja lá por que eu ia falar da Silvia, perdoe-me, realmente escapou da cabeça. Né, a cafeína não fez efeito, e eu acho que o meu antialérgico de ontem estava meio bombado também, enfim. Então é isso, pessoal, obrigado pela fala aqui. Tá? E então é isso, meu agradecimento final, tá, por vocês terem se mobilizado com a gente para poder fazer esses eventos acontecerem no mês de junho, em homenagem à população LGBT e às pessoas LGBTs de modo geral. Bom, obrigado. Nós que agradecemos, Helena, é sempre um prazer te ouvir, sempre há muito a aprender contigo, e obrigada pelo teu amor. Eu sei que amor é de graça, mas, enfim, agradeço pelo teu amor e dedicação com tudo que você faz, né, para a nossa comunidade, é visível, né, e tudo que você se propõe a fazer é feito com muito amor, muito, muito carinho. Eu gostei muito de aprender, eu penso que nós... não, os direitos não são nos dados, né? São conquistados. E nunca com flores, assim, com facilidade. Eles sempre vêm com muita dor e muitos com a própria vida, precisaram pagar com a própria vida para que hoje haja um espaço diferente, mas nós sabemos a realidade, né? Principalmente do nosso país, que é um país que ainda mata, e mata muito, né? Pessoas LGBTQIA+, e isso não pode sair do nosso radar, sair das nossas falas, enfim, com consciência, com compromisso e com responsabilidade. Então, por isso, em nome da igreja também, te agradecer, né, por essa sua fala. Vamos abrir aqui para as falas. A primeira pessoa que se colocou